Eu trouxe um fisioterapeuta aqui que trabalha com terapias manuais há mais de 10 anos para falar como ele pode melhorar a performance do treinamento. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Prazer, Pado, é muito bom ter você aqui. Prazer, tudo meu, Ele cuida Leandro. de mim, né? Ele dá umas apertadas nos parafusos de vez em quando lá. Coloca tudo no lugar, né? Isso aí, Pado, como é que faz para como que um quiroprata pode realmente melhorar a performance? Leandro, no consultório eu tenho muitos pacientes Eu falei que... quiroprata, osteopata, né? Perdão. Ah, é os dois, né? Os dois. Atuo com os dois frentes Então pronto. de terapia manual aí. Então, quando o paciente chega para eu atendê-lo, né? Geralmente eu pergunto qual é a sua queixa, o que está te incomodando de fato, né? E ele pode falar para mim, dor no ombro. Uhum. Eu falo para ele, mas você se machucou como? Estava na academia e ao fazer determinado movimento, eu acabei sentindo uma dor aqui na região do deltoide. Ele aponta, o paciente não tem que saber. Ele fala Ok. e eu Vai traduzo a investigando. informação dele, né? Então, mas ele fala geralmente uma dor no ombro. Eu preciso levar em consideração para tratar, por exemplo, uma dor no ombro, como é que está a qualidade desse movimento e o quanto que ele faz, né? Falar em ombro para um aluno, ele vai treinar o ombro, a abdução, normal. Já, para mim, eu tenho que levar em consideração se ele está fazendo um peitoral, que o movimento ocorre no ombro, uma dorsal, né? E a própria elevação e o trapézio em si também. Que eu vejo assim dos alunos da consultoria, ombro é sempre a articulação mais complexa, né? Ela é complexa e é bom você falar o termo complexo, que ele é chamado de complexo do ombro. Então, quando nós falamos vou tratar o ombro, não fica somente no ombro. Eu preciso levar em consideração a acrômio clavicular, que é essa articulaçãozinha aqui, e também a externo clavicular. Isso faz parte da cintura escapular. Vamos pegar o exemplo do músculo deltoide. Então, a gente vai fazer o movimento de elevação, né? Quem está olhando um treino, vê uma elevação, algo muito simples, né? É um abrir e fechar do braço. Ou então, você faz uma flexão do ombro e volta. Para mim, não é assim que funciona, né? Então, o cara fala, tô com dor ao levantar o braço, olha, é determinado grau de movimento. Eu falo, opa, aí começa a ficar mais legal. Começa a localizar onde Começa a localizar. Então, numa elevação de ombro, por exemplo, eu tenho que considerar que parte do movimento é feito entre o húmero e a escápula. Então, ele abre o braço. A partir do movimento, a escápula tem que deslizar e ocorrer de verdade, um deslizamento entre a escápula e a própria clavícula. E lá para o final do movimento, o final acontece aqui na clavícula e o externo. Então, se alguma coisa está incomodando o paciente ou o aluno com hipermovimento, algum lugar está trabalhando de menos para que esse trabalhe de mais. Então, o paciente chega para mim, estou com dor ao fazer uma abdução, né? Carga moderada, carga forte. Eu vou precisar fazer alguns testes palpatórios para verificar se é tendão, se é ligamento, se é articulação, ou até mesmo se é um músculo sobrecarregado em si. E todas essas podem ser tanto lesões quanto encurtamentos. Se for encurtamento, é mais pertinente ao músculo. Mas o músculo hipertônico, ele pode sobrecarregar uma região, uma articulação. Aí, feita essa análise, essa anamnese e também a qualificação e quantificação do movimento, eu preciso saber se de fato ela está se mexendo pouco ou muito. Se tiver um movimento legal, eu preciso passar para as articulações vizinhas. Porque, como eu falei, para o aluno, para o paciente, ele faz o movimento em si, bonito, né? Quem está de longe está vendo, mas eu preciso sentir também um micro movimento. E aí sim, eu vou, frente a essa avaliação, eu vou fazer os ajustes, que são as manobras pertinentes, para colocar esse micro movimento em atividade para tirar a sobrecarga do ombro. Tá. Para isso, eu preciso também pensar o quê? Deltoide, por exemplo. Eu tenho um nervo que chega lá. Né? Então, ou seja, eu tenho um fio que vem do sistema nervoso central que manda informação
querido, vamos abrir o braço para ficar forte. Como é que está essa condição cervical minha? Tá, então você vai olhar até nesse nível. É aí que é o pulo do gato. Então, eu não vou simplesmente chegar, vou palpar o deltoide, fazer uma liberação miofascial, usar um agulhamento, porque às vezes o problema pode não estar no músculo, e sim tendo uma sobrecarga na cervical, pode estar com pouco movimento, daí vai comprometer a inervação do deltoide, que vem do nervo axilar. Daí, se eu ficar tratando somente o ombro em si e não pensar em quais as outras possibilidades que podem estar influenciando nesse complexo, aí o paciente está perdendo tempo e, consequentemente, ele não vai ter uma performance muscular. Então, basicamente assim, aquele problema crônico que o cara passa no médico e o médico só passa anti-inflamatório e uma semana de repouso e você nunca mais vai poder fazer um agachamento, você nunca mais vai poder fazer um desenvolvimento. Caiu por terra isso. O remédio é necessário? O remédio é necessário, né? Mas aí ele teve um trauma em si, ele bateu, ele machucou. Às vezes ele tá um pouco fadigado. Ou então tá com uma, que a gente chama, né, na quiropraxia, na osteopatia, de disfunção. Então o que é uma disfunção? Não tá com uma função. Se tiver com sobrecarga na parte cervical e repercutir negativamente no deltoide, o deltoide vai trabalhar, ele pode colocar carga, ele não vai ter a função máxima de levantar o peso, e às vezes o problema não está nem no deltoide, mas está sobrecarregando. Então essas dores crônicas, elas têm solução? Tem solução. Basta saber... Só que é com exercício, não é com remédio normalmente. Não é com remédio, repouso, caiu por terra, graças a Deus. A pandemia veio aí para provar que ficar parado em casa sem lesionar dava dor também. Ou seja, estava todo mundo em casa, né? Teoria, ninguém fez nada para se machucar. Sim. E a dor apareceu como? É muito louco falar isso porque acabou a desculpa da galera. Tô com dor, vou ficar quietinho na minha cama, não vou treinar hoje. Não. Vai treinar que o treino acaba sendo o melhor remédio. Isso eu acho legal falar, viu, pessoal? Uma das coisas que eu achei muito legal do Pado, quando eu fui consultar com ele, é que, assim, alguma lesão que acabava aparecendo sempre por causa de futebol, né? Nunca por causa de musculação, porque a musculação machuca muito pouco. Mas era sempre assim, não, vou aqui fazer umas manipulações, umas coisas, e vai treinar, e vai se exercitar. E nunca pediu assim, fica um mês sem treinar, um mês sem fazer isso. De maneira alguma. Lógico que deve existir alguma situação, né? Que o descanso ele é necessário num quadro inicial. Pontual. O cara rompeu um ligamento ou alguma coisa. Não tem jeito. Aí, por hora, precisa se fazer aquele repouso, mas, ou, no caso, até alguma situação de pós-cirúrgico, é assim, repouso que um dia, no outro, fisioterapia. Não é um exercício pesado, mas é um exercício. Lógico, você vai ter que entender o que o paciente precisa, qual fase que ele está do pós-operatório, e daí, mas basicamente, pelo menos o exercício de elevação da perna ele vai fazer. Não precisa necessariamente mudando o foco, né, de ombro para joelho, ele não vai ter que fazer um movimento de cadeira extensora. Tá. Mas ele pode fazer uma elevação da perna para preservar pelo menos o trofismo de coxa. Tá. Eu acho que o ponto principal do vídeo, então, é dar essa resposta pro pessoal. Porque tem cara que tem dor crônica, corta exercício, não faço mais, eu não tenho mais como. Porque toda vez que eu vou tentar fazer, isso acontece muito, eu tenho muito relato de aluno da consultoria que, olha, tirei um exercício, tipo, machuquei no inclinado, tirei o inclinado, recuperei, voltei pro inclinado, machuquei de novo. Ou seja, tem alguma coisa ali que tá errado, né? Um encurtamento, uma musculatura que tá compensando e tal. E aí esse cara, normalmente ele vai no médico, o médico pede repouso, remédio, né? Mas no final das contas tem jeito de solucionar isso. Tem. Fazendo uma avaliação. Uma avaliação, né? Você até falou voltando para a coluna, né? O exercício físico, se for muito bem orientado, né? E nós temos vários profissionais, educadores físicos, personal, que estão aí. Você, por exemplo, né? Então, vocês têm a capacidade de fazer diferença com o aluno, né? Eu, no caso, eu vou devolver o micromovimento para uma articulação. Põe a mão lá, sinto se a vértebra está mexendo,
se o quadril está com movimento e tudo mais, e vou fazer os ajustes necessários. A partir do momento que você quebra esse arco reflexo, que pode estar segurando um espasmo muscular, por exemplo, vida que segue. Pode treinar pesado e... Pode, né? Eu falo para meus pacientes, a articulação responde. Entende? Ela responde muito, muito bem. Claro que daí nós temos que levar em consideração, por exemplo, a idade do paciente. Né? Se for um idosinho, calma lá, tem outras manobras que eu vou utilizar para atingir o mesmo objetivo. Eu não vou chegar e usar o thrust, que é uma manipulação alta velocidade com pequena amplitude, que é um susto que a gente dá na articulação para que a articulação não saia do lugar, tá? Coluna também não sai do lugar. Então, como é vendido por aí, vou pôr só a coluna no lugar. Certo. A coluna não sai do lugar, mas esse estímulo neurofisiológico que a gente dá, nada mais é para quebrar o arco reflexo, para que a musculatura relaxe, porque é ela que está sustentando o padrão, é ela que está deixando a coluna com pouco movimento. Mas lembrando, né, essa coluna, isso vale para o ombro, para qualquer articulação, tá, turma? Ela precisa desse susto neurofisiológico para que ela volte a funcionar. Pessoal, tem o contato aqui do Pádua nos comentários, tá? Como tem o link dos cursos, da assessoria, etc. E eu vou deixar a indicação agora nessa continuidade aqui, um vídeo aqui, sobre também um assunto da fisioterapia. Clique aqui.